Bem, meus amigos, então nós vamos falar um pouco hoje sobre doenças neoplásicas coloretais. São as neoplasias mais comuns no Brasil, perdendo então só para câncer de mama, de próstata, sendo que 70% são do tipo esporádico, ou seja, sem fator familiar, né, não sindrômico e não genético. 25% são familiares e 5% são sindrômicos. Então, prevalecendo os 70% esporádicos. Você possui fatores moleculares, né, como colaboradores para a formação neoplásica, como, na forma de metilação do DNA, na forma de amplificação, deleção, rearranjo cromossômico e superexpressão. A tumorogênese, né, a origem dos tumores, ela está relacionada com a instabilidade cromossômica, né? Você pode então ativar oncogenes ou adormecer genes supressores. Um outro fator da tumorogênese seria a mutação na via de reparo do DNA, sendo a principal o MHLH1 e MSH2. Essas vias de reparo, eles são responsáveis pelo controle da divisão celular. Fora da divisão, né, eles podem propiciar apoptose celular, né, ou adquirido na divisão, né, essa mutação passando a ser um código perpétuo. Então, as mutações nas vias de reparo. A terceira possibilidade seria a via de hipermetilação, que é responsável pela alteração do crescimento celular. Falar um pouco então dos oncogenes, né? Os principais oncogenes, os genes responsáveis pela formação neoplásica. Nós teríamos os oncogenes do tipo RAS. Você possui o KRAS, o NRAS e o HRAS. Todos fazem então um sequenciamento nos metastáticos. É uma avaliação de rotina, né? Você pode ter então o RAS nativo, que transmite o sinal extracelular para o núcleo celular, estimulando a mitose. Você pode ter um RAS mutado, que tem uma atividade intrínseca celular. Incapaz de ser silenciado, o RAS mutado, ele promove uma contínua divisão celular e a ausência da efetividade na via anti-EGFR, que é a via utilizada pelo cetuximab. Então, você tendo um RAS mutado, você não vai ter uma resposta da via anti-EGFR na quimioterapia com o cetuximab. A via VEGF, aonde atua o Avast, você tem uma resposta em qualquer status do RAS. Os genes supressores, então. Os genes supressores, nós temos o APC, um gene supressor, que é inibidor do ciclo celular. Ele faz um controle da qualidade da célula. 80% dos carcinomas coloretais esporádicos possuem, então, um APC mutado. O APC mutado interfere na beta-catenina, fazendo com que ela se acumule no interior da célula. O segundo supressor seria o P53. Não é de rotina a pesquisa do P53. A alteração mais comum dentro do gene supressor P53, que é um responsável
pelo genoma, é um guardião do genoma. Ele identifica uma célula não apta, levando-a ao reparo ou à apoptose, né? E identifica então o gene instável. Nos casos de mutação do P53, você vai ter uma evolução do carcinoma, da neoplasia, uma evolução mais agressiva e também uma pior resposta ao tratamento. Outro gene supressor é o cromossomo 18q, ou braço longo, né, que é um gene que é o gene DCC deletado no câncer de cólon. O prognóstico passa, no caso da presença do DCC deletado, de um estádio 2 para um estádio 3. Então, ele é um agravante. Só tendo o DCC deletado, ele possui um prognóstico pior no cromossomo 18q. Outro gene supressor é o MMR. São genes reparadores do DNA na replicação celular. Nos mutados você vai ter erros sequenciais. Nos genes mutados você vai possuir então erros sequenciais de 1 ou 3 pares de bases. E isso se perpetua, acaba havendo uma replicação e ficam acumulados, né? Esses erros sequenciais replicados e acumulados são chamados de microsatélites. Erros, então, que afetam o controle da replicação celular são ditos instabilidade de microsatélites. A instabilidade de microsatélite aparece em 80% dos carcinomas coloretais hereditários não polipoides e em 15% dos cânceres coloretais esporádicos. Podemos fazer uma análise quantitativa da instabilidade de microsatélite, onde é dito a presença de alta frequência, você chama de um MSIH, que é instabilidade de microsatélite em alta frequência. Essa instabilidade de alta frequência, você vai encontrar acima de 30% a 40% de instabilidade de microsatélites nos cânceres coloretais. No cólon proximal, o componente é um componente mucinoso, com infiltrado linfocitário, é de alto grau, ou seja, indiferenciado, e com mutações do MLH1 e MSH2. Então, um preditor de resposta à quimioterapia e de sobrevida. A mutação do MLH1 e MSH2. Eles são preditores tanto da resposta à quimioterapia quanto à sobrevida. Seus portadores no estádio 2, sem linfonodos, e estádio 3. A quimioterapia com fluoracil não responde nesses que possuem mutações do MLH1 e MSH2. Você não tem uma boa resposta quimioterápica. Naqueles que possuem a instabilidade de microsatélite com baixa frequência, que é o MSIL, você apresenta menos de 30% de instabilidade. Então, menos de 30% é dito baixa frequência de instabilidade de microsatélites. O MSS, você apresenta, então, estabilidade de microsatélites, que corresponde a 70% e 80% dos tumores coloretais. Você possui uma estabilidade de microsatélites, 70% a 80% dos tumores coloretais. Com estabilidade mais o BRAF mutado, a sobrevida acaba caindo para 16,7% em 5 anos. Então, seguindo os critérios de Bethesda,
para a pesquisa de instabilidade de microsatélites. Você tem aqueles que preenchem os critérios de Amsterdã. Você tem os portadores de carcinoma coloretal hereditário não polipoide, com 2 tipos de cânceres, incluindo os tumores coloretais sincrônicos, metacrônicos ou extracolônicos. O câncer coloretal ou de endométrio em idade menor de 45 anos. Os cânceres coloretal em portadores de parentes de primeiro grau, com o câncer coloretal, o tumor extracolônico dos pacientes com idade inferior a 45 anos e em portadores de carcinoma coloretal hereditário não polipoide ou adenoma. Nos cânceres coloretais ou de endométrio em menores de 45 anos, no câncer coloretal com células em anel de Sinete em menores de 45 anos, nos adenomas antes dos 40 anos, então é importante a pesquisa da instabilidade de microsatélite. Nos familiares pode-se realizar o sequenciamento gênico dos linfócitos circulantes para identificar então mutações dos genes MSH2, MLH1, PMS2, PMS1. Como uma previsão citogenética de prognóstico e tratamento. O tratamento com síndrome e câncer, você pode então, naqueles casos sindrômicos de câncer coloretal e câncer, você pode fazer uma colectomia subtotal, né? No sexo feminino, você deve fazer um screening para câncer de endométrio e de ovário, pois pode estar associado ao câncer coloretal. Mulheres acima de 50 anos, você tem que propiciar uma esterectomia, salpingoferectomia bilateral. Colectomia preventiva não é consenso nos pólipos adenomatosos com instabilidade de microsatélite. Também como screening, a colonoscopia aos 21 anos e de 2 em 2 anos até 40 anos. Após os 40 anos, anualmente. O exame ginecológico e ultrassonográfico transvaginal entre 25 e 35 anos e depois dos 35 anos, anualmente. O câncer de cólon, 98% são carcinomas. Outros são carcinoides, linfomas e sarcomas. A mortalidade do câncer de cólon está em 50%, maior frequência acima de 60 anos. Você tem que pensar em relação à prevenção e à história natural. Está relacionado à baixa ingesta de fibras alimentares, tabagismo, sedentarismo, instabilidade de microsatélites e alterações gênicas, como alterações do Carras, do DCC, do P53. Algum efeito protetor você encontra com o uso do ácido acetilsalicílico e inibidores da COX-2 específicos. As lesões polipoides adenomatosas, a retocolite ulcerativa, a polipose múltipla dos cólons seria um fator de risco. Rastreamento. O rastreamento você pode partir desde o exame de sangue oculto, pesquisando sangue, um sinal de sangramento, a retossigmoidoscopia flexível, a colonoscopia. O quadro clínico associado também pode despertar interesse. Pensar que em 6 meses de evolução de uma lesão primária neoplásica, essa lesão vai ocupar 1/4 da luz do órgão. E em 2 anos de evolução de uma lesão primária de cólon, todo o perímetro vai estar tomado. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Alteração do hábito intestinal, você vai encontrar, como diarreia, constipação intestinal, dor abdominal tipocólica, sangramento, né? No colo direito, você vai ter mais associado ao câncer de cólon a presença de diarreia, anemia, uma massa abdominal palpável. Já no colo esquerdo vai ter sintomas obstrutivos,
constipação intestinal. No reto sigmoide, você pode encontrar o afilamento das fezes, o puxo, o tenesmo, e no caso das metástases, emagrecimento. Diagnóstico diferencial da neoplasia coloretal deve-se pensar em doença diverticular, moléstia inflamatória, como a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, colite isquêmica, tumores benignos, como pólipos adenomatosos, leiomiomas e lipomas, como diagnóstico diferencial. A via de disseminação, você tem a via de disseminação linfática. Como prevenção da disseminação linfática, você deve fazer a ligadura de artéria e veia na sua base, e fazer uma exerese do maior número possível de linfonodos, né? Na disseminação hematogênica, você encontra a sua disseminação para o fígado, pulmões e também ossos, cérebro, ovário e pele. Na forma de disseminação por continuidade, você tem uma infiltração através da parede do próprio órgão, né? Pensar sempre numa margem de segurança de 2 centímetros. Por contiguidade, você tem a invasão de órgãos vizinhos. Na disseminação por implantação, por implante, você encontra as neoplasias sincrônicas, que são neoplasias de implante intraluminar sincrônico com a lesão primária, ou seja, tem uma transformação concomitante à lesão primária. São as neoplasias sincrônicas adquiridas por implante. Você pode haver uma recidiva da lesão neoplásica na linha de anastomose. Com o método de diagnóstico, se pode iniciar com enema opaco, uma retossigmoidoscopia, uma colonoscopia, ultrassonografia abdominal, tomografia computadorizada, colonoscopia virtual, ressonância magnética nuclear. Estadiamento, você pode já partir desde o raio-x de tórax, da colonoscopia, avaliar então lesões que aparecem em épocas distintas. Essas lesões que aparecem em épocas distintas são chamadas de lesões tumorais metacrônicas. Através do enema opaco, colonografia virtual, tomografia, avaliação loco-regional e a disseminação à distância. Uma outra forma, através da pesquisa do antígeno carcinoembrionário, o CEA, serve como uma avaliação prognóstica. Então, um C0 é dito com que um CEA, um antígeno carcinoembrionário, inferior a 5 nanogramas por ml. Um C1 é um CEA superior a 5 nanogramas. Ele serve como um dado evolutivo pós-cirúrgico, também para acompanhar a recidiva tumoral, a dosagem do CEA, antígeno carcinoembrionário. A ressonância nuclear magnética, cintilografia abdominal. Então, o tratamento, você já parte com 30% do tratamento sendo paliativo. A ressecção permanece, então, como o único método capaz de propiciar a cura. Cura é dita quando você resseca todo o tumor. A disseminação com ênfase para fígados e ovários é quimioterapia. Resultados ainda aquém do desejado. Radioterapia pode propiciar, pode provocar uma enterite actínica. Imunoterapia está sujeito ainda a novos estudos, sujeito ainda a comprovação de resultados. Tratamento cirúrgico nos tumores de colo direito, você vai fazer uma ligadura, secção, junta a emergência da artéria mesentérica superior das artérias ilioseco-cólicas, cólico direita e ramo da artéria cólica média. São retirados então 20 centímetros do ilho distal até a metade direita do colo transverso. O tumor do colo transverso, você faz uma ligadura da artéria cólica média na emergência da mesentérica superior. Nos tumores de cólon esquerdo, você faz a ligadura e secção da artéria cólica esquerda junto à sua emergência da aorta,
com ligadura do ramo esquerdo da artéria cólica média. Os tumores da junção reto-sigmoide, você faz a ligatura e secção das artérias sigmoides, né? Também é possível a secção da artéria cólica esquerda, em sua emergência da aorta, e também do ligamento entre cólon e baço, e a realização de anastomose coloretal sem tensão. Os tumores à direita e à esquerda do cólon, você pode fazer então uma colectomia total, com ilho reto anastomose, término terminal. Estadiamento. Você tem o tumor T0, onde você não evidencia nenhuma lesão, ou in situ. Né? O in situ é limitado à mucosa. Nesse caso, T0 ou in situ, você também diz que ele está no estágio 0, tá? Ou Dux A ou Aster-Koller A. Nos casos T1, você tem uma invasão de submucosa. Aí você diz que ele está em estágio 1, ou Dux A ou Aster-Koller A. No T2, você tem já uma invasão muscular própria. Continua sendo estágio 1 na muscular própria. Dux A, Aster-Koller B1. Aster-Koller B1 já invadiu a muscular própria. Nos casos T3, você tem uma invasão da subserosa e de gordura pericólica. Ou no T4, onde você tem invasão de estruturas adjacentes, você diz que é um estágio 2, um Dux passa a ser um Dux B e um Aster-Koller B2. Com comprometimento de linfonodos, ou N1, que é até 3 linfonodos, N2, que é mais de 3 linfonodos, você já diz que está no estágio 3, ou Dux C1, Aster-Koller C1. No caso de N3, quando tem linfonodos ao longo dos vasos, você diz que é um estágio também 3, Dux C2, com linfonodos ao longo dos vasos, Dux C2 ou Aster-Koller C2. E nos casos de metástase, a distância é dito estágio 4. Lesões hepáticas. A abordagem de lesões hepáticas com até 3 nódulos após a excisão completa do tumor coloretal. Você pode fazer um procedimento cirúrgico hepático para casos de metástases até 3 nódulos. Você faz então a cirurgia hepática, você pode fazer a criocirurgia, você pode fazer injeção de álcool, laser, ablação por radiofrequência, embolização da veia porta. Metástases pulmonares, você pode fazer a ressecção pulmonar somente quando todas as metástases pulmonares puderem ser excisadas. Metástase única excisada, você tem sobrevida de 36,5% após 5 anos. Uma cirurgia laparoscópica, uma cirurgia convencional e laparoscópica acaba tendo resultados semelhantes, convencional e laparoscópica. É descrito então implantação neoplásica também em pontos da instalação dos trocáteres. Então, por isso, o cuidado no ato cirúrgico em relação à implantação das células neoplásicas. O segmento, a partir de marcadores tumorais, como CEA, o PET scan com o uso de FDG, que é a glicose radioativa. Acaba então o PET scan com o FDG, acaba diferenciando um tecido cicatricial de um tecido com recidiva tumoral. Relacionados então à polipose, você tem os pólipos inflamatórios. Os pólipos inflamatórios, eles podem ser então pólipo inflamatórios, metaplásicos, armatomatosos e adenomatosos. Então são benignos.
esses tipos de pólipos inflamatórios, metaplásicos, amartomatosos e adenomatosos. Podem ser então encontrados em sequela de retocolite ulcerativa, de doença de Crohn, de diverticulite, de parasitoses. Se pode encontrar pólipos linfóides de 1 a 2 milímetros, que respondem então a uma inflamação da mucosa e submucosa, geralmente em ilho terminal, reto. No caso, em crianças, adolescentes e adultos jovens, é muito comum esses pólipos linfóides. Em relação ao pólipo metaplásico, você pode encontrá-lo em todas as idades, desde lesões hiperplásicas, de 1 a 5 milímetros, até adenomas e adenocarcinomas, então já evoluindo para malignidade, um pólipo metaplásico. É possível. Naqueles com tamanho superior a 1 centímetro, você pode encontrar uma evolução adenocarcinomatosa. As síndromes armatomatosas são compostas de epitélio intestinal normal, tá? Porém com quantidade anormal, na síndrome armatomatosa. Como exemplo das síndromes armatomatosas, você tem a síndrome de Peutz-Jeghers, que é uma síndrome autossômica dominante, encontrada em idade inferior a 25 anos. Você tem então pólipos armatomatosos associados a máculas melanocíticas cutâneo-mucosas. Então, manchas melanocíticas na pele e mucosas. Aumenta 15 vezes a chance de câncer dos portadores de síndrome de Peutz-Jeghers. Você encontra o câncer no intestino, câncer em pâncreas, trato reprodutor, pulmão. Você vai ter então mutação do gene STK11, que é a serina treonina quinase 11. A clínica da Peutz-Jeghers vai ter dor abdominal, cólica de repetição. Você pode ter uma apresentação com invaginação intestinal, hemorragia intestinal, intussuscepção, obstrução, anemia, protusão retal de pólipos, irregularidade menstrual por hiperestrogenismo, máculas melanocíticas de 1 a 5 milímetros em região perioral, manchas melanocíticas perioral, perinasal, nas mãos, nos pés, ânus, genitália, mucosa oral. No estômago, duodeno, intestino, delgado, colo e reto, você pode encontrar a forma de nódulos césseis de 1 milímetro, até tumores pediculados de 1 a 5 milímetros. O diagnóstico você parte da endoscopia digestiva alta na Peutz-Jeghers, colonoscopia, complicação, você pode ter a invaginação intestinal, a hemorragia intestinal, a intussuscepção, pode encontrar casos obstrutivos, né? E o câncer, propriamente dito, e morte aos 57 anos em 48%. 15% de chance de desenvolver câncer. Em ordem de frequência, você tem primeiro no intestino delgado, depois estômago, pâncreas, cólon, esôfago, trato reprodutor, pulmão e mama. Então, por isso a importância da investigação do trato reprodutor e mama em quem é portador da síndrome de Peutz-Jeghers. O tratamento é polipectomia endoscópica para pólipos maiores de 5 milímetros. Uma enteroscopia intraoperatória para avaliar o intestino delgado, uma laparotomia com ressecção intestinal, a hiperpigmentação excessiva, se deve fazer então um acompanhamento a cada 2 anos dos pacientes com esta síndrome de Peutz-Jeghers, a cada 2 anos, com um trânsito intestinal, com uma endoscopia digestiva alta, com a colonoscopia, com a ultrassonografia abdominal e testicular anual, uma mamografia iniciando aos 25 anos, a cada 5 anos, após os 25 anos, e após os 40 anos, a cada 2 anos, e após os 50, anualmente. Parte então também na investigação de citologia oncótica vaginal, que deve ser anual.
Uma outra polipose armatomatosa é a polipose juvenil. São pólipos solitários de retenção por sua aparência cística. Presença de 5 pólipos ou mais. 3 pólipos quando é presente história familiar de polipose juvenil. Você já parte então com o diagnóstico com 3 pólipos. Então são pólipos não neoplásicos, porém 47% apresentam displasia epitelial, 21% já são neoplásicos, que é uma minoria. O risco para câncer é de 68% na idade de 60 anos para a polipose juvenil. Complicações: possibilidade de sangramento retal, prolapso retal, intussuscepção, torção do pedículo do pólipo, anomalias congênitas associadas, defeitos cardíacos, hidrocefalia, má rotação intestinal, fenda palatina e polidactilia para a polipose juvenil. Uma outra síndrome de pólipos armatomatosos é a síndrome de Conkwaiti-Kanada. Conkwaiti-Kanada são pólipos no estômago, duodeno, cólon, medindo 1 a 2 milímetros, associados a alterações ectodérmicas, tipo uma alopécia, uma atrofia ungueal nas unhas, pigmentação na pele. Você deve lembrar de Conkwaiti-Kanada. O adenoma e o adenocarcinoma. Como complicações da Conkwaiti-Kanada, você pode ter diarreia intensa, má absorção, enteropatia perdedora de proteína, síndrome de Conkwaiti-Kanada, intussuscepção, sangramento intestinal. Uma outra síndrome de pólipo armatomatoso é a síndrome de Ruvalcaba. Ruvalcaba-Smith. O Ruvalcaba, você tem armatomas do cólon e ilho, com presença de pigmentação do pênis, macrocefalia, retardo do desenvolvimento, nervos corneanos proeminentes, distúrbio dos depósitos lipídicos. Como complicações, também sangramento, obstrução, dor abdominal recorrente. Fecha a síndrome de Ruvalcaba-Smith. A doença de Cowden seria uma outra síndrome. Na doença de Cowden, você tem pólipos múltiplos de tecido conjuntivo de 1 a 4 milímetros na pele, no trato gastrointestinal. Parte na investigação com a reto sigmoidiana. Distúrbios do desenvolvimento, papilomas na face, boca, queratoses de extremidades, alteração da pigmentação da pele, lipomas, hemangiomas, neuromas, adenoma, adenocarcinoma colônico, câncer de mama e tireoide. Câncer de mama e tireoide também está junto com a síndrome de Cowden. Saindo dos amartomatosos, nós vamos falar dos pólipos adenomatosos. Os pólipos adenomatosos, o principal representante é a polipose adenomatosa familiar. O seu diagnóstico é dado quando você encontra mais de 100 pólipos adenomatosos ao longo do intestino grosso. E você tem a possibilidade de desenvolver 100% de câncer coloretal, de carcinoma coloretal, sendo o gene responsável principal a mutação do APC, que se encontra no braço longo do cromossomo 5, provocando então a perda da capacidade de apoptose celular. Você tem o início dos sintomas aos 20 anos de idade, uma média, na polipose adenomatosa familiar. Os sintomas partem de diarreia, dor abdominal, sangramento digestivo baixo, obstrução intestinal,
Naqueles com uma colectomia profilática, o carcinoma do trato gastrointestinal alto ainda é prevalente após 22 anos da cirurgia. Então você faz a cirurgia, colectomia profilática, mas você ainda não fica livre de um carcinoma do trato gastrointestinal alto. Já fazendo uma colecistectomia em portadores de polipose adenomatosa familiar, você encontra 40% de displasia na vesícula biliar. Então, um sítio diferente do intestino. O polipose adenomatosa familiar acaba colaborando, então, para outros sítios neoplásicos, como, por exemplo, a vesícula. Manifestações extraintestinal. Você pode encontrar a hipertrofia congênita pigmentar da retina, os tumores desmoides, que são lesões fibromatosas, de crescimento agressivo local. Encontrado então esses tumores desmoides na parede abdominal, no reto peritônio, no mesentério, nas cicatrizes cirúrgicas. Também pode ser encontrado osteomas e alterações osteoarticulares, anormalidades da dentição. Tudo isso junto com a polipose adenomatosa familiar. Você pode ter variantes da polipose adenomatosa familiar. Seus variantes, você tem a síndrome de Gardner. Na síndrome de Gardner, você tem um hepatoblastoma, alterações ectodérmicas, como a hipertrofia congênita da retina, os cistos epidermoides, carcinoma de tireoide, neoplasia endócrina múltipla. O risco de câncer do colo acaba sendo igual à da PAF, polipose adenomatosa familiar. Na síndrome de Gardner, lembrado o hepatoblastoma e alterações ectodérmicas. Síndrome de Toucault, também é uma variante da PAF, associada a tumores do sistema nervoso central, síndrome de Toucault, como neuroblastoma e gliomas. A síndrome dos adenomas hereditários planos, você pode encontrar menos de 100 pólipos planos, em geral no colo direito, câncer do colo direito e tumores do trato alto podem estar associados a essa síndrome dos adenomas hereditários planos. Então são, por enquanto, já visto 3 variantes da polipose adenomatosa familiar. O quarto variante seria a síndrome de Muir-Torre. A síndrome de Muir-Torre tem menos de 100 pólipos, com múltiplas lesões de pele. Seu diagnóstico então, para o exame físico, você vai encontrar, também é obrigatório fazer a retinoscopia. Na retinoscopia você vai ter essa hipertrofia congênita retiniana também, associada a Muir-Torre. O toque retal, procure de anormalidades dentárias, cistos epidermoides e fibromas. O exame laboratorial, você pode ter desde uma anemia, um teste de função hepática, alfa e fetoproteína, para localizar o hepatoblastoma, uma retossigmoidoscopia, colonoscopia, enemopaco com duplo contraste, ultrassom, tomo, pesquisa de tumores desmoides da parede abdominal e intraabdominal. Na imunohistoquímica, pesquisa da proteína APC alterada. Tratamento: colectomia total com excisão do reto e ileostomia permanente. Colectomia com preservação do reto, anastomose ilio-retal, acompanhamento do reto retal, do coto retal, é obrigatório. Deixou reto, tem que ter esse acompanhamento. Podendo tratar pólipos novos com uma diatermia pela retossigmoidoscopia. A colectomia total com
proctocolectomia de todas as camadas do reto nos 2/3 proximal e uma proctocolectomia apenas da mucosa no terço distal. Anastomose ilioanal com ou sem bolsa ilioanal. Risco de desenvolver câncer tanto no coto retal quanto da bolsa ileal. Então também é uma possibilidade, você não fica livre do câncer. A idade média de aparecimento do carcinoma está em torno de 35 anos. Cirurgia recomendada já na segunda ou terceira década de vida, né, como uma prevenção, já que a média de aparecimento é de 35 anos. O tratamento dos familiares e acompanhamento dos familiares na polipose adenomatose familiar e suas variantes. Pesquisa do gene da proteína APC. Se positivo, fazer então a retossigmoidoscopia flexível ou a colonoscopia anual. Se diagnóstico de adenoma, se deve encaminhar para a cirurgia. O acompanhamento no pós-operatório, com presença de adenoma em 20% na endoscopia intraoperatória. O risco de câncer no coto retal é de 4,5% a 37% em 10 anos. O risco de regeneração da mucosa após a mucosectomia com metaplasia colônica, em geral após 3 anos da cirurgia. Então você faz a mucosectomia, ela regenera na forma metaplásica e você tem essa tendência, desenvolvimento metaplásico após 3 anos da cirurgia. Pólipos podem se desenvolver também na bolsa ileal.